Seja bem-vindo ao programa Recomeçar. O programa Recomeçar foi feito para apoiar o micro e pequeno empreendedor. Então, nós temos aqui um grupo de voluntários especialistas, seja em administração, seja em finanças, seja em marketing ou em vendas. Se você tem uma demanda, você, microempreendedor individual, você, microempresário, pequeno empreendedor, profissional liberal, autônomo, precisa de apoio, tenha uma ideia, tenha uma ação para fazer no teu negócio, e você não sabe como, nós temos aqui um grupo para poder te ajudar. Então, nos procure. Aí, no link do vídeo, você vai encontrar um link de inscrição para assistido. É a forma que nós falamos aqui, as pessoas que nós apoiamos. Se você precisa de ajuda, preencha o link ali e encaminhe para nós a tua demanda. Tá? Nós também temos aqui, e estamos convidando você que quer participar, que você quer ajudar, contribuindo com o teu conhecimento, contribuindo com o teu tempo, nós também temos ali o link na bio para fazer a inscrição do voluntário. Participe com a gente, apoie essa causa, nos ajude aqui no dia a dia, tá bom? Nós vamos ter aqui, então, como de praxe, palavra pastoral. O pastor vai fazer aqui a informação e a gente volta novamente com o tema de hoje, tá bom? Boa noite, graça e paz. Anderson, obrigado pelo convite, obrigado ao programa Recomeçar, é muito bom estar aqui de novo. E eu gostaria hoje de compartilhar um versículo onde nós vamos ler no livro de Provérbios, do 21 ao 24. Equilíbrio emocional é muito importante para nós. E nós precisamos manter os pratinhos, dos nossos sentimentos muito bem equilibrados. A Bíblia diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão como um enfeite no seu pescoço. A Bíblia trata tanto a sensatez quanto o equilíbrio como um adereço bonito na vida de um homem, algo que traz brilho, algo que chama a atenção. Pode ver que normalmente aquelas pessoas que não têm uma vida emocional equilibrada, ou ela é muito agressiva, ela se apega muito à negatividade. Ela vai de um extremo ao outro, quase que uma teoria arco-íris, de uma ponta à outra, e ela não consegue ficar no meio, equilibrando todos os seus sentimentos. Ela vive intensamente um deles. Equilíbrio emocional é ter o controle total dos pensamentos e das nossas ações, E isso vai determinar como nós vamos agir. Nosso comportamento é determinado por isso. Aquilo que a gente pensa e rapidamente a gente age. Isso pode nos colocar em maus lençóis, como dizia antigamente. Nós precisamos manter o equilíbrio. Essa capacidade que a gente tem de enfrentar as adversidades, a nossa capacidade que nós temos de enfrentar os obstáculos, nós precisamos ter o controle dos nossos sentimentos. Um não pode escapar. A gente não pode deixar que um se sobressaia ao outro. Michael, mas isso é muito difícil. Sim, é muito difícil. A Bíblia também chama de domínio próprio, você controlar os seus sentimentos. O equilíbrio é fundamental para o sucesso. E ele é como um adereço no pescoço de um homem. Ele chama a atenção. O equilíbrio é fundamental. E tudo que está ligado ao nosso equilíbrio emocional não é fácil. Sim, é muito difícil. Mas nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus. E eu acredito que esse estudo que vai vir agora na sequência, esse bate-papo, vai servir muito, até mesmo para mim e para todos os meus colegas de ministério, para poder equilibrar aí os nossos sentimentos nesse quase pós-pandemia e início de uma segunda onda. Não é fácil lidar com os sentimentos negativos, com as notícias negativas. E normalmente esse é o gatilho mais comum, que a gente fica desequilibrado, A nossa cadeia emocional perde o controle quando começam a vir essas notícias ruins, essas notícias pessimistas, negativas. Nós acabamos ficando um pouco abalado, é quase que comum isso. Não deveríamos, mas nós ficamos, certo? Então, nós precisamos respeitar os nossos limites. Isso é muito importante. Você precisa evitar, meu irmão, minha irmã, de tomar decisões no calor da emoção. Você precisa exercitar a sua empatia na hora que você está vendo um sentimento fugir.
Se coloca no lugar do outro. Tenta sentir o que a outra pessoa está passando, sentindo. Se coloca no lugar dela. Eu acredito que isso vai ajudar muito a você pensar um pouco, recuar nas tuas atitudes e quando você for agir, você vai agir de forma equilibrada. Você precisa guardar, né? A Bíblia fala, a gente precisa vigiar com o fim de proteger. Então proteja o teu equilíbrio emocional. Proteja o teu equilíbrio. Não seja um desequilibrado. Não deixe que nenhum sentimento fuja. Guarde ele. Guarde, proteja o teu equilíbrio emocional. A sensatez, ela é a maneira, né, ponderada de abordar um assunto vulnerável ou difícil. E a Bíblia nos pede também sensatez. Então, quando nós temos um assunto difícil, uma conversa complicada, uma informação ruim, lembre-se desse provérbio. Porque a sensatez e o equilíbrio é como se fosse um adereço na vida de um homem. Chama atenção, brilha. Você não pode ser um desequilibrado. Deus não chamou você para ser um desequilibrado. Você precisa manter, né, os teus pratinhos rodando, seja na tua carreira profissional, seja na igreja, seja na família, seja no trânsito, seja no futebol que você joga. Aonde você estiver, você precisa manter o teu equilíbrio. E quando a Bíblia fala ali em equilíbrio no livro de Provérbios, é o equilíbrio, a força, né, que age de uma maneira igual entre as duas ou mais coisas, entre duas ou mais pessoas, é o equilíbrio, você mantém tudo alinhado. Esse alinhamento é fundamental. Eu quero orar por você, para que você tenha harmonia na tua vida, que você seja equilibrado. Quando a Bíblia fala sim, sim, não, não, não é para você jurar alguma coisa. Não, é para você falar sim e que o seu sim seja sim. Por quê? Porque você pensa, você fala e as suas atitudes dizem sim. Você não é dividido. O desequilíbrio mostra uma distância de Deus. O teu desequilíbrio não está alinhado com a vontade de Deus. Deus quer que você seja sim, sim, não, não. Se você pensa algo e fala outro, não é sim, não é não. Passou disso, é obra do maligno. Então essa maneira que você tem de lidar com os teus sentimentos, nessa rápida análise do livro de Provérbios e nessa passagem linda do sim, sim, não, não, passou disso, é obra do maligno, que fique com você, fique no teu coração. É o equilíbrio entre você pensar, falar e agir. Não esqueça isso. Provérbios 3, 21 traz grandes ensinamentos para você ser sensato, buscar isso, para você ser equilibrado. A minha oração hoje é que você consiga equilibrar os pratos que você tem aí da tua vida emocional. Que você consiga ser forte para sustentar as adversidades, as notícias ruins e os momentos negativos. Não perca, meu irmão, a linha. Não saia do caminho. Não perca o equilíbrio na tua caminhada, na tua jornada cristã, na tua jornada corporativa. Porque se você perder o equilíbrio, você vai cair. Os equilibrados se mantêm. Você lembra da corda bamba em circo? As pessoas, o palhaço, né, ou o malabarista fica ali com uma vareta, uma vara, se equilibrando em cima de uma corda. Talvez você está numa corda bem fininha e um lado está pendente, talvez você caia. Para quem já soltou pipa, sabe que uma pipa pensa, ela vai puxar para um lado e ela vai o quê? Cair. O desequilíbrio faz você cair. Então mantenha o teu equilíbrio emocional. Não caia. Seja sim, sim, seja não, não. Pensa, fala e as suas atitudes também sejam iguais. Deus, eu agradeço pela vida de cada irmão que está assistindo agora o programa Recomeçar. Obrigado por este tema. Abençoe agora este bate-papo. Abençoe o decorrer da nossa semana. Vamos entrar aqui numa sexta, em um sábado e domingo abençoado. Obrigado porque Tu estás conosco e Tu és bom. Nos mantenha equilibrados, em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Anderson, forte abraço. Tchau, tchau para vocês. Olá, seja bem-vindo ao programa Recomeçar. Mais uma live para vocês. O tema de hoje, a importância e o desenvolvimento de competências socioemocionais no trabalho. Nosso convidado é economista com especialização em liderança e gestão de times. Consultor, fundador da Dell Consultoria, palestrante e profissional de RH há mais de 25 anos.
especialista em desenvolvimento de pessoas e times, expert em cultura organizacional, diretor da ABRH Paraná Digital, autor do livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho e coautor do livro Canvas pelos Grandes Mestres. Deildo Nascimento, obrigado pela tua participação aqui conosco no programa Recomeçar. Agradeço aí a tua disponibilidade e aceitar o convite com a gente. Ô Anderson, eu que agradeço o convite, um prazer, um privilégio estar com vocês aqui. Fiquei muito feliz de ter sido considerado para participar da programação aí. Espero que o nosso papo seja bom, acredito que vai ser. Não, vai ser sim. E esse é um tema que é interessante, porque os nossos assistidos hoje, a gente tem aqui diversos perfis, tá? A gente parte aí o projeto, na verdade, ele tem o apoio diretamente ao micro, pequeno, empresa, profissional liberal, né, autônomo, mas olhar a sua atividade, não somente aqueles que têm colaboradores dentro dos seus negócios ou também exercem a atividade de forma solo, né, ou seja, sozinhos ali na atividade. Esse tema é interessante porque a gente entender justamente o desenvolvimento das competências, né, e a gente olha aquilo que nós temos de conhecimento técnico, né, aquilo que nós estudamos, aquilo que a gente fez curso de especialização, a nossa formação, ou simplesmente aquilo que a nossa experiência profissional nos trouxe até aqui. Mas, do outro lado, existem também as competências comportamentais, né, que a gente precisa olhar a postura, olhar a forma de agir, a maneira que a gente lida com o nosso trabalho no dia a dia, né? Então, esse tema é bem importante para a gente aqui, justamente para poder esclarecer ao nosso público, a gente chama aqui de assistido, né, as pessoas com que a gente dá o apoio e faz as nossas orientações, justamente para que ela entenda, né, aquilo que eu tenho de conhecimento técnico, entenda aquilo que eu tenho de comportamento, né, de que maneira eu ajo dentro do meu trabalho, mesmo sendo eu empresa, né? Seja, Eu empresário? Eu costumo falar que somos todos empresários agora. Eu empresários, né? Ou ter um time trabalhando comigo, né? E esse é um tema importante para nós aqui, Deildo. Eu sou suspeito para falar, né, Anderson? Eu trabalho com esse tema já há anos e eu costumo dizer também que eu sou uma testemunha viva da evolução do trabalho, né? Porque a evolução das competências humanas e a inteligência humana, ela veio no vácuo do desenvolvimento do próprio trabalho. Então, quando a gente olha para a vida dos nossos pais, a nossa mesmo, eu tenho 46 anos, e no início da minha formação, era um momento onde as competências técnicas definiam o futuro das pessoas. Então, primeiro que assim, o sonho da faculdade, né? Quem nunca tinha. Então, se você for lá na casa dos meus pais, você vai ver porta-retratos com fotos de formatura. Porque a minha geração, a geração minha, da minha irmã, a nossa família foi a geração dos que primeiro se formaram. E era uma geração de profissionais, né, que tem carreira profissional. E anteriormente a isso, o trabalho ele não tinha essa conotação de profissão. Ele tinha a conotação da ocupação, né? As grandes famílias, a maior parte das famílias eram ocupadas em trabalhos que garantiam sustento, né? Então, assim, o trabalho foi evoluindo e junto com a evolução do trabalho, foi evoluindo a agenda de motivações humanas para trabalhar e também as demandas do que se precisava do trabalhador. Então, até bem pouco tempo atrás, as competências demandadas eram as competências técnicas, né? Que a gente chama no mercado de hard skills, né? O skill técnico. E ele foi, durante muito tempo, o fator de sucesso das pessoas. Se você tivesse uma boa formação profissional técnica, você provavelmente conseguiria um bom trabalho, se manteria empregado por muito tempo. Só que junto com a evolução das competências, o trabalho também começou a exigir não só a competência técnica, ele começou a exigir a competência comportamental. Justamente porque o trabalho começou a deixar de ser mecânico, ele começa a deixar de ser mecânico e ele começa a ser um trabalho intelectual. Então a gente sai do corpo e vai para a cabeça das pessoas, do cérebro delas. Então, e isso tudo numa velocidade absurda de mudança, né? Então a gente tem que se adaptar. Então hoje, o que eu costumo dizer assim é que a competência técnica das pessoas, ela é necessária, obrigatória, mas ela é commodity. Ela não é mais um fator de
de diferenciação ou de sucesso no mercado. Porque todo mundo vai ter, tem que ter, e cada vez é mais fácil de se ter, porque essa competência fica disponível. E a competência socioemocional, a competência humana no trato do trabalho, ela é o diferencial. Então é por isso que às vezes a gente vê, trocando em miúdos, pessoas que têm currículos maravilhosos, de uma formação técnica excelente e que não avançam na carreira. Esse é um ponto. Pessoas desempregadas com bons currículos. E nos últimos tempos, né, surge uma frase que a gente usa muito nos recursos humanos, que é: a gente contratava por currículo e demitia por comportamento. Então, de tanto falar isso se tornou realidade. Hoje a gente não contrata mais só por currículo, a gente contrata também por comportamento, valores, arquétipo de personalidade, que são competências humanas, né? Então, o quanto antes as pessoas se ligarem disso e darem a importância devida a isso, mais cedo elas têm o retorno disso na evolução de carreira delas, né? Então, é mais ou menos esse um pano de fundo geral, assim, né? Para a gente entender como é que isso funciona. Pegando um pouco da tua fala aqui, né, Deildo, a gente também, né, no passado você era cobrado para você ter uma formação, para você trabalhar numa grande empresa, você ter ali um plano de carreira, ou seja, você ficava estudando vários anos para poder trabalhar numa grande empresa, numa empresa, não precisava ser enorme, mas uma empresa que pudesse te garantir ali o teu sustento por muito tempo, né? Ou seja, a percepção no passado era que o bom trabalho é aquele que você entra e fica até se aposentar, né? E hoje a gente percebe que existe, até por causa das gerações, né? O pessoal, a troca, 1 ano, 2, está mudando a empresa. E o que você acabou de falar ali é algo que me chama a atenção também, porque você percebe hoje que muitas empresas não estão mais preocupadas com o que você está, qual é a tua formação. Se você é administrador, se você é um profissional de comunicação, se você é um profissional, é um advogado, ou o que for. O que importa é a tua experiência ou aquilo que você está trazendo de bagagem que possa agregar na atividade que você vai exercer dentro daquela empresa que você está se candidatando, né? Mas a minha dúvida é justamente isso. Como é que se faz essa separação? Como é que eu deixo de ter o conhecimento técnico, né? Que é algo que em algumas empresas hoje ainda é exigido, né, até por causa do tipo de atividade, senão você não tem uma bagagem técnica básica, você não consegue fazer aquela ação. Mas mesmo assim, mesmo que você tenha, e como é que as empresas, olhando aqui no nosso caso público aqui o assistido, como é que o nosso assistido ele pode fazer uma análise para poder, o que é melhor para o meu negócio? Eu trazer um profissional com anos de conhecimento técnico, alguém que tem um conhecimento técnico em tempo menor, mas com um comportamento ou uma personalidade que se adapta dentro do meu negócio. O que seria adequado nesse caso? Então, depende de negócio para negócio, né? O que a gente vê acontecendo também é uma questão de desenvolvimento econômico-social, né? As empresas, assim, na economia, a base é uma base industrial. Então, quando você tinha a base industrial, dava certo esse perfil que você falou aí, que o cara estuda uma determinada formação técnica, se forma, entra numa empresa com uma base industrial que ela é muito sólida durante muitos anos. Então, você pega as indústrias, elas produzem o mesmo produto, elas vão inovando incrementalmente, mas basicamente elas produzem o mesmo produto, certo? Eu produzi uma geladeira na época da minha mãe, era uma vermelha grandona. Eu produzo geladeira hoje com avanços tecnológicos, mas continua sendo uma geladeira. Sim. Então, assim, essa base industrial, ela se movimenta muito mais lentamente. Mas quando a gente vai olhar na economia, o foco começa a aumentar o comércio e o serviço. Então, assim, o nível de serviço de uma sociedade também revela um pouco o nível de desenvolvimento dela. Então, à medida que a gente foi se desenvolvendo, a base começa a deixar de ser industrial e começa a ir para o comércio e para o serviço. No comércio e no serviço, hoje, a relação que se tem com o cliente demanda competência socioemocional. Então, eu vou trocar em miúdos para ficar bem fácil de falar. Se eu sou um cara que fica o dia inteiro fechado numa linha de montagem, produzindo alguma coisa, eu não tenho contato com ninguém, e o contato com o meu colega do lado é mínimo,
a minha competência socioemocional, a demanda para uma competência socioemocional é mínima, certo? Agora, imagine que eu sou um cara que sou um prestador de serviço e eu atendo clientes. Cara, se eu não tiver competência socioemocional e a experiência do meu cliente for ruim, eu vou ser um profissional ruim ou um empresário muito ruim, né? Então, assim, a gente está evoluindo nesse sentido. A nossa base industrial está empregando cada vez menos, porque está robotizando, a tecnologia está crescendo, e a parte de serviços emprega cada vez mais. E eu demando mais competência socioemocional de quem presta serviço ou atende o consumidor cara a cara, ou tem que produzir conteúdo intelectual, que são as pessoas que trabalham em escritório, consultorias. Então, assim, de novo, a gente sai do corpo e vai para a mente. Então, respondendo a tua pergunta, eu tenho que estar muito claro qual que é o meu papel hoje, porque esse discurso não vale para todo mundo. Então, se eu sou um funcionário que trabalho longe das pessoas, eu sou um produtor autônomo e que para mim é só fabricar e entregar o que eu faço, eu vou ter uma demanda muito baixa pela minha competência socioemocional. E o inverso é verdadeiro. À medida que eu me relaciono com outras pessoas, eu tenho que aumentar a minha habilidade socioemocional. Só que quando você olha para o futuro, aí é que está a questão. Se eu sou uma pessoa que trabalho sozinho, mas eu tenho 40, 50, 60 anos de idade, beleza. Pode ser que eu ainda continue sobrevivendo assim. Só que quando eu olho para o futuro, se eu sou mais novo, cara, vai ter cada vez menos vaga e emprego disponível para pessoas que não se relacionam com ninguém, entendeu? E por outro lado, vai abrir cada vez mais oportunidade de pessoas que têm serviço, o cliente no centro da tua atuação, da experiência do cliente, do contato com as pessoas. Então, se você ainda é muito novo e ainda quer trabalhar muito, eu vou dizer para você, aposte nas tuas competências comportamentais menos do que nas competências técnicas. E não que você não precise ter a competência técnica, mas elas não são fator de distinção mais, né? Do contrário, como as socioemocionais são. Até como você comentou ali no início da nossa conversa, hoje a parte técnica, a gente vive hoje no mundo digital, né? A gente tem informações sendo geradas constantemente, muito conteúdo, treinamentos gratuitos, inclusive, vários agora nesse momento pandêmico. Muita gente abriu mão da parte financeira, as escolas ou palestrantes de uma maneira geral, para promover conteúdo, para justamente fazer, a gente vem com uma enxurrada gigante de dados, informações que você pode muito bem absorver sem custos adicionais ou com custos muito pequenos. Então, a informação está disponível, o conhecimento está disponível. O que precisa para a gente, né, se eu entendi aqui essa parte, a gente precisa ter o equilíbrio ou a inteligência, digamos assim, de poder saber. No nosso caso aqui do assistido, por exemplo, que a maioria deles tem relacionamento com o cliente, saber como lidar com o cliente, a postura, a forma verbal, né? Então, todo esse tratar, né, essa forma de eu conduzir o meu negócio, não somente dentro de casa, com os colaboradores, se eu tiver, mas principalmente com o cliente, porque eu quero vender uma empresa que conhece do que faz, que atende realmente o problema do nosso cliente, entenda o que ele precisa para atender aquilo, e isso parte de eu ter um entendimento interno, ou seja, a nossa inteligência emocional, se é isso que emocional, dizer, é isso aí, para poder levar isso à frente. Então, esse é a grande sacada ou a importância da gente entender esse cenário, esse tema de hoje, né, Edu? E é legal porque, assim, isso é usar o ser humano em todo o potencial dele. Porque na Revolução Industrial, que deu emprego para muita gente, né, quando a gente começou a ter o êxodo das pessoas que moravam no campo para vir para as cidades para trabalhar, essa época era um trabalho extremamente mecânico, né? Taylor e Ford, Taylorismo, Fordismo. Você tinha que, cara, assim, uma regra do Taylorismo era divida a tarefa da pessoa até o ponto que ela fique insignificante, que a pessoa não precise pensar para fazer. O funcionário é uma peça da engrenagem. O filme lá do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né, que você fica sempre apertando a mesma porca, no mesmo sentido. Tudo isso era uma realidade. Com a evolução do trabalho em si e do desenvolvimento social, o ser humano começa a ser demandado na inteireza dele.
Então, tem um escritor que é o Howard Gardner, que ele é o fundador da teoria das inteligências múltiplas, né? Então ele fala assim, o ser humano não é só QI, não é só matemática, química, física. Ele tem que ter inteligência intrapessoal, interpessoal, inteligência musical, inteligência espacial, e ele até colocou inteligência existencial na época, assim. Então, assim, o ser humano é muito mais do que ficar apertando o parafuso, né? Então, assim, você pode desenvolver outras inteligências para usar todo o potencial humano. A década de 90, ela começou daí a ter um efeito especial, que foi quando o Daniel Goleman escreveu o livro Inteligência Emocional, porque a agenda humana começou a mudar também, Anderson. O que aconteceu? Com a evolução social, o ser humano começou a ter outras motivações para trabalhar que não era só o sustento. Começam, por exemplo, o jeitão americano de ser, né? Que você quer ter um carro bom, uma casa boa, uma roupa legal. As grandes campanhas de marketing surgem na década de 60, 70, 80 nos Estados Unidos. E uma geração veio que tinha no trabalho não só ocupação, mas tinha uma realização pessoal. E começou a meio que balançar a cabeça da galera, né? Então, na década de 90, os Estados Unidos foi considerada a Prozac Nation, ou seja, a galera começou a ficar deprimida, começou a ficar triste, começou a aumentar o nível de suicídio no trabalho, porque a agenda humana e do trabalho se desconectou também. E daí o cara fala assim, não adianta só você trabalhar, produzir, ganhar dinheiro, se você também não tiver inteligência emocional para lidar com as agruras da vida, que são muitas também, né? Então, ao longo do tempo. Então, assim, vários fatores vieram mostrando que o ser humano precisa usar todo o potencial dele para ele conseguir viver bem, senão ele não vai conseguir viver bem. Então, de novo, a gente está evoluindo socialmente e essa evolução social econômica demanda de nós, seres humanos, cada vez mais inteligência. E nós que estamos ainda falando numa cosmovisão bíblica, é o que eu falo, a gente precisa até de inteligência espiritual para sobreviver a tudo isso. Assim, é engraçado esse ponto aqui também, porque assim, a gente está vivendo num mundo pandêmico, né, num momento pandêmico, onde o isolamento social é a prioridade hoje, né, justamente por questões óbvias de saúde, e a gente acaba realmente indo para o mundo digital como sendo a nossa janela de casa para poder interagir com o mundo externo, uma coisa meio que antagônica, né? Porque paradoxo, né? Tem, cara, eu preciso conversar com você, a gente está aqui, né? O exemplo, né? Nossa conversa de hoje, né? Você está na tua casa, eu estou na minha, fazendo esse bate-bola, mas porque o momento exige isso. E uma coisa que eu ia falar com você sobre isso é justamente essa questão do relacionamento. A gente, como eu tenho que tratar de ter ali a minha inteligência emocional para justamente saber separar, equilibrar o ponto de trabalho, equilibrar a minha vida pessoal, eu poder realmente segregar essas coisas, não trazer problema de trabalho para casa e vice-versa, ter realmente a minha vida social, mas ao mesmo tempo eu estar ali vivendo, e agora justamente nesse contexto que nós vivemos hoje, que é o mundo digital, muita gente trabalhando no home office, né? O mercado de home office explodiu, obviamente pela situação, né? Muita gente trabalhando muito mais até do que trabalhava antes, né? De forma home office. E aí, obviamente, a gente acaba criando aqui duas situações que eu queria contextualizar e tentar ver se a gente consegue debater a situação. Primeira é justamente esse momento de home office, ou seja, eu acabo não tendo mais meu convívio com o meu colega de forma física, agora tudo é virtual, reuniões, calls e várias outras palavras começaram a surgir na boca do pessoal justamente por essas reuniões virtuais. E a outra é justamente as redes sociais, né? Ou seja, uma forma que o pessoal também interage. Antes era uma fuga e hoje se tornou uma necessidade, mas como é que eu equilibro, principalmente utilizando da inteligência, lidando com essas situações hoje? O que a gente pode colocar aqui no nosso bate-papo, Adaildo, sobre isso, né? Como é que eu coloco o tema da inteligência emocional versus o modelo de trabalho que eu tenho hoje versus o meu relacionamento social no mundo digital,
Como é que as pessoas podem se equilibrar nesse mundo todo? Então, olha só, a inteligência emocional já era um fator de desenvolvimento, de destaque, de distinção no mundo antes da pandemia. Aí ela vai ser muito mais agora, porque todos esses fatores que você falou exacerbam a necessidade da pessoa ter inteligência socioemocional como um todo, a inteligência social, né? Então, assim, só o que, assim, talvez tentando desmistificar o que é inteligência emocional. As pessoas acreditam que inteligência emocional é controlar a emoção. Você não controla a emoção. Emoção é química, elétrica, é reação do corpo, né? As pessoas que são mais inteligentes emocionalmente, elas têm um profundo autoconhecimento. A base da inteligência emocional é você se conhecer muito. E uma vez que você se conhece muito, você sabe qual que é o efeito da tua emoção no teu comportamento. Então a pessoa tem muita consciência própria. Então esse fator de inteligência emocional é fundamental hoje. Então, exemplo, né? Antigamente, eu estava numa reunião lá no escritório, dava uma discussão mais acirrada, eu saía de casa, eu tinha o tempo de trajeto de casa, do trabalho até em casa, no carro, para me acalmar e não chegar xingando o meu filho e chutando o cachorro. Hoje isso não dá mais, porque eu estou aqui numa reunião online, desligou a câmera, o meu filho está do lado, a minha esposa está esperando. Então, assim, aquele tempo de inteligência que eu tinha para refletir sobre o trajeto e chegar em casa mais tranquilo, não tenho mais. Então, vai exacerbar a necessidade da pessoa ter mais controle, mais autoconhecimento e desenvolver empatia, que é o outro ponto, né? Uma vez que eu tenho o meu autoconhecimento, eu consigo também identificar isso nos outros, na vida dos meus filhos, da minha esposa, que talvez trabalhe fora e também está com os problemas da casa, o filho que está em casa estudando hoje, que está privado do contato com os amigos dele, que vai demandar mais dos pais. Então, assim, o resumo é assim, antes a inteligência emocional era necessária, agora ela é imprescindível, assim, as pessoas que não têm. O resultado a gente já está vendo, né? Eu tenho um receio muito grande do pós-pandemia, porque a gente já está vendo, isso é notório, até divulgado, o número de divórcios que estão acontecendo, o número de violência doméstica que acontece, e tudo isso reflexo de falta de inteligência emocional. Até curiosidade, Anderson, eu sempre falo isso, que a polícia, quando ela é chamada para atender casos de briga familiar e tal, eles usam o termo desinteligência. Já viu? Você, não, o casal aqui está com uma desinteligência, ou seja, estão brigando lá, estão quebrando o pau. Então, mas é muito apropriado esse termo que os policiais usam, ou seja, falta de inteligência. E essa inteligência não é uma inteligência de QI, não é o fato de você ser PhD que vai fazer com que os teus relacionamentos fiquem melhores. É justamente a inteligência social. É o saber tratar, é isso aí. Então, a pessoa que é inteligente emocionalmente, ela sabe qual que vai ser o efeito da emoção nela. Então, eu vou pegar esse exemplo que eu dei. Então, se eu acabei de sair de uma videoconferência ou de atender um cliente e a reunião foi pegada, é melhor eu não sentar à mesa para almoçar agora. É melhor eu ir para o banheiro, relaxar, jogar uma água na cara, tomar um banho frio, seja o que for. Mas saber que se eu for agora, a minha emoção vai estar exacerbada e talvez aconteça uma coisa não desejável, né? E também a empatia de saber que relevar, perdoar, quando isso acontece com a esposa, com o filho, com o esposo. Então, assim, se antes era necessário, agora é imprescindível você ser inteligente socioemocionalmente falando. E assim, cada vez mais a gente acaba tendo que se desenvolver, né? Seja inteligência, aquele negócio, naqueles 5 minutinhos respira, né? Faz sua reflexão base para daí você, agora vamos para a próxima etapa, a gente poder equilibrar as coisas que nós fazemos no dia a dia, justamente porque o momento que nós estamos hoje exige isso, né? E de fato, você comentou ali alguns pontos, né? Aumentou o número de divórcio, aumentou o número de violência doméstica, porque realmente as pessoas estão grudadas, né? E simplesmente o fato de estar preso, né? Ou estar enclausulado dentro de casa, dentro de uma atividade sem poder sair para respirar, que é importante, às vezes você dá essa relaxada, realmente acaba estressando. Então a gente realmente saber equilibrar
E isso, principalmente as pessoas que estão no trabalho home office, está mais saber dividir, opa, agora é horário de trabalho, da mesma forma que se eu estivesse no escritório, eu vou fazer meu expediente normal dentro de casa, mas deu horário, né, não se estender, não se prolongar, e para ter aquele tempo para você. E aí eu acho que esse é um ponto também para que eu possa eu posso dizer, Deudo, que inteligência emocional ou a questão da competência socioemocional, ele parte por um exercício, né? Eu tenho que exercitar essa reflexão, exercitar a situação, eu fazer aquele exercício de sair do contexto para poder enxergar o que acontece, para daí sim eu tomar ações, decisões, ou seja, aquele velho jargão que o pessoal fala, né? Não toma nenhuma decisão de cabeça quente, né? Mas é um exercício isso, né? É um exercício, sim, é um exercício. E normalmente, assim, o que eu sempre dou de dica é que, junto com essa evolução das inteligências socioemocionais, evoluiu uma questão do conflito construtivo, do feedback nas organizações, que é o diálogo, e você está aberto a ser confrontado, entendeu? Ajuda muito você ter alguém de confiança para ajudar no teu desenvolvimento socioemocional, né? Então, se você tem pessoas, por exemplo, de sua confiança, elas vão te dar os insights que às vezes a tua emoção não permite, né? Porque quando você está no calor da emoção, seja da alegria, da tristeza, da euforia, da raiva, do ódio, seja o que for, você é mais difícil fazer o controle. Mas quando tem alguém do teu lado de confiança que fala, pô, Adeildo, Anderson, espera aí, olha aí, ó, você está de novo naquele gatilho que você não queria, entendeu? Você está de novo naquele momento que você estourou, que você xingou, que você bateu na mesa, que você desrespeitou o cliente. Então, você tem que ser humilde, né? A base é a humildade. Por onde eu passo, eu tenho falado que a competência do futuro é a humildade, cara, porque a gente está vivendo tanta coisa nova, e se você não for humilde para aceitar os feedbacks das pessoas que gostam de você e querem que você evolua, dificilmente você vai ter sucesso na vida, atualmente, né? Atualmente. Nós não somos donos da verdade, né? A gente precisa do outro e nós somos feitos, né, por Deus para compartilhar e ajudar o outro, né? Ou seja, o Deus não formou o ser humano para ser só ou para viver de forma autônoma no sentido de, não, eu sou autossuficiente em tudo. De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. A gente depende, precisa do outro para justamente trocar, fazer esse equilíbrio, trabalhar. Não sou eu que faço a roupa, não sou eu que produzo o alimento do campo, eu preciso de alguém que faça isso para mim, né? E essa Mas antigamente, né, você sabe que antigamente as pessoas elas eram mais, qual que é a palavra? Talvez assim, elas relevassem mais. O que eu quero dizer com isso? Você era mal atendido num lugar, cara, você relevava. Eu brinco sempre, né? Eu se chegasse em casa e falasse pro meu pai que o meu chefe tinha me xingado, ele ia falar, filho, calma, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então as pessoas assimilavam. Hoje não, o mundo não é mais assim. Hoje o mundo não tem espaço para pessoas arrogantes, para chefes tóxicos, para pessoas que assediam as outras. E o cliente também, né? Tem muitas pessoas, e às vezes eu vejo alguns chefes ou empresários que não sabem por que não estão tendo sucesso no negócio deles, e eles não entendem que o cliente, quando vai, nós como consumidores, porque o consumidor está evoluindo, ele não está comprando só o produto, ele está comprando a experiência do produto, né? Então, se eu sou dono de uma barraca de hot dog, de cachorro quente, o cliente, além do cachorro quente, ele está comprando a experiência do hot dog lá. Se eu tenho uma padaria, se eu sou um prestador de serviço, se eu sou um consultor, se eu sou uma costureira, o cliente, ele quer, além do produto, a experiência, porque a gente está evoluindo, né? Então, é mais uma razão para as pessoas terem essa noção, né? O pessoal não releva mais. Exatamente. E aí, Adeildo, assim, a gente fazendo aqui tentando buscar os principais pontos que nós batemos no papo aqui. Dentro dessa competência socioemocional, o primeiro fator é nos conhecer como pessoa, né? Eu saber quem eu sou de fato, quem é o Anderson, que momento meu temperamento, ou seja, eu saber quem eu sou, não como você comentou aí na tua fala, não que você vai ter a inteligência de controlar, mas de você saber aonde que, vamos dizer assim, o calo aperta no teu emocional,
para você poder lidar com isso, para poder realmente ter um ambiente de trabalho mais adequado, e aí onde muitas empresas investem na questão dos climas organizacionais, né, de tentar colocar ambiente, ou entender o que acontece para realmente ter um ambiente de trabalho agradável. Então, o primeiro ponto aqui, como ação para os nossos assistidos, é nos conhecer. E aqui, só um parênteses, né, pegando esse gancho, a gente falou numa outra live sobre vendas, né, relacionamento com o cliente, que a gente precisa conhecer o cliente. Então, aqui, assistido, entenda que a gente precisa conhecer o todo, né? Preciso me conhecer como pessoa, conhecer o meu negócio, né? O que eu faço, como eu posso entregar isso, para poder, aí sim, conhecer o cliente e aí eu poder, de forma hábil, entregar aquilo que pode ser assertivo lá na ponta, né? Outro fator aqui que a gente comentou é justamente essa questão de a competência técnica, né? Hoje, obviamente, não que a gente está falando que não é mais importante você estudar, não. Pelo contrário, você precisa estudar e muito, cada vez mais. A diferença é que agora existem conteúdos disponíveis, informação, que você pode ir atrás dessas informações, sem que antes você tivesse que participar de toda uma jornada de conhecimento, mas existe aí formas de você agir. E aí, que ele não é mais diferencial, assim, não é mais diferencial. A competência técnica não é diferencial, é necessidade, assim. Cara, eu sou formado sou PhD. Beleza, que legal que você tem, bom que você tem, mas não é diferencial mais. Exato. E aí, obviamente, você precisa, como você comentou, essa questão da inteligência emocional, você poder realmente se conhecendo, você poder saber, opa, não, pera lá, aqui eu sei que se eu for para esse lado aqui vai dar um problema, então vou para o outro, vou tentar conduzir para quê? Para que eu possa me relacionar com o meu cliente, seu assistido, para que a gente pode realmente ir lá, de forma transparente, poder entregar valor para o meu cliente daquilo que realmente ele precisa e não correr o risco de eu ser pego no meu emocional com uma reunião que não foi bem sucedida, um atendimento que não foi bem sucedido, algo que eu ouvi que não gostaria, e não trazer isso para o meu interior, me prejudicando como pessoa, ou até mesmo para os próximos que estão à minha volta, seja no trabalho, seja em casa. É isso aí. Então, assim, ó, em termos de conhecimento, dicas práticas, né? Tem testes de personalidade que você faz gratuitamente na internet. Por que é assim, uma receita bem simples para autoconhecimento e para conhecer as outras pessoas também. Personalidade, caráter e crenças. Uhum. Né? Então, assim, você precisa saber primeiro qual que é o teu arquétipo de personalidade. Isso ajuda muito. Vou dar um exemplo. Você tem pessoas que são introvertidas, outras que são extrovertidas, e elas operam de jeito diferentes. Pessoas que são movidas mais pela emoção, outras pela razão. Uhum. Né? Pessoas que são mais criativas, outras menos criativas. Pessoas que lidam bem com a falta de clareza e outras que precisam ter clareza e direcionamento claro. Então, quando você tem bem claro qual é o teu arquétipo de personalidade, conhece um pouco disso, você também conhece o do seu cliente. Uhum. Né? Então, você deu o exemplo, por exemplo, da área comercial. Uma pessoa que é extrovertida, ela tem muito mais chance de dar certo na área comercial que uma introvertida. Não que a introvertida não vá dar certo, mas ela vai sofrer muito mais para fazer. Uhum. Porque o extrovertido é a pessoa que não tem problema, ela é mais socialmente hábil do que o introvertido. Não tem a ver com timidez, tem a ver com personalidade. Uhum. Timidez é meio crença limitante. Mas imagine uma pessoa que é introvertida, a pessoa introvertida é aquela que não puxa papo, entendeu? Eu fico na minha. Cara, se você é um cara comercial e tem que angariar clientes, você que tem que puxar o papo, né? Então você vai ter uma barreira. O inverso é verdadeiro, às vezes você precisa de uma pessoa que vai ficar fechada há 4 meses dentro de um escritório fazendo relatórios de avaliação. Cara, o introvertido lida bem com isso. O extrovertido ele vai ficar achando desculpa para ir no banheiro, para conversar com os outros, porque ele tem essa necessidade. Então, assim, essa é uma forma de você identificar assim, os teus momentos e entender isso no seu cliente. Quer ver uma coisa que é muito ruim? O teu cliente é introvertido. Uhum. E ele não gosta de muito papo. Ele não é aquele cara que gosta de ficar conversando. Seja rápido com esse cara. Seja ligeiro. Mostre. É aqui, qualquer coisa me liga, eu vou estar à disposição. Então, essa habilidade de entender características de personalidade é muito boa. O outro é caráter.
E caráter você só consegue identificar vivendo com as pessoas. Então, assim, você vai saber se a pessoa é mentirosa, gananciosa, se ela puxa, se ela é mau caráter ou bom caráter, andando com ela. E aí o relacionamento vai fazendo. Só que hoje, com reputação digital, os teus traços vão ficando gravados no mundo hoje. Então é bom ser bom caráter. Exato. E por último, crenças. Uhum. As crenças que você tem e que você sabe que você tem que deixar cada vez mais explícito. Antigamente as pessoas escondiam quem elas eram. Hoje é o contrário. Hoje você tem que deixar muito claro para as pessoas quem você é, o que você acredita, porque isso vai render pontos para você na tua reputação digital, né? O cara cinza, que ninguém sabe o que ele é, esse cara aí também perde espaço. Você tem que ser convicto nas tuas crenças. Legal, ótimo, perfeito. Eu ia comentar que essa questão do caráter é um dos pontos que pegam em muitas vezes e que você mesmo comentou, você não tem como olhar, né? Conversando, né, com a pessoa. Não tem como. Saber. Tem que olhar e acompanhar o profissional, a pessoa, para realmente saber o quanto que ela tem isso desenvolvido com ela da forma positiva, né? Mas é legal. Edu, a gente está chegando ao fim aqui da nossa programação, né, da nossa live. Como mensagem final, o que você poderia dar de mensagem final aqui para o nosso assistido, Edu? A minha mensagem final é que nós temos se a inteligência técnica, né, o QI, a hard skill, está cada vez perdendo mais efeito de exclusividade ou de distinção. Por outro lado, nós que somos cristãos, a gente tem uma inteligência espiritual, que essa sim nos ajuda muito, ou seja, nesse mundo que está penando para ter a inteligência emocional, nós temos que fazer valer a nossa inteligência espiritual, que para mim é um estágio acima da inteligência emocional. Uhum. Então, entender os sentidos da vida, vocação, paixão, propósito, para mim essa é a inteligência do futuro. Então nós temos que aproveitar isso, né, como cristãos e dentro da cosmovisão cristã, que a gente tem um diferencial bom para entregar para o mundo, né, para ser sal, para ser luz, e desenvolver uma inteligência que está além desse plano, né? Então, eu incentivo aí vocês a buscarem a inteligência espiritual, que ela potencializa todas as outras. Perfeito, maravilha. Edu, mais uma vez quero agradecer a tua participação aqui no programa Recomeçar. É um prazer enorme conversar contigo, né? Esse momento aí, eu sei que você, na tua correria, a agenda conseguiu disponibilizar esse espaço aqui para bater esse papo com a gente. Desejar aí sucesso nos teus negócios. Deus abençoe a sua vida imensamente. Amém. Prospere aí nos seus negócios, na sua vida e na sua família também. Muito obrigado por participar com a gente. Valeu, Anderson. Só deixar aqui como recado final para as pessoas me seguirem nas mídias sociais aí. Adeildo Nascimento, é facinho de achar. Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. Acompanhem lá que sempre tem conteúdo bom lá para desenvolvimento pessoal. Maravilha. Ótimo. Edu, obrigado. Sucesso para você. Nos vemos. Valeu, um abraço. Abraço. Chegamos ao fim de mais um programa Recomeçar. Agradeço a tua participação aqui nessa live. Desejo para vocês sucesso. Deus abençoe vocês imensamente e prospere vitórias. Nos vemos até a próxima. Tchau. Não esqueça de dar um like ali no YouTube. Isso nos ajuda aqui a impulsionar esse vídeo e alcançar mais pessoas. Se você quer participar como voluntário do programa, tem uma ficha ali na bio, um link para preencher a ficha. Preencha lá com a gente, participe, contribua com o teu conhecimento, contribua com o teu tempo. Tá? Vai ajudar pessoas, empresas a sair talvez de um momento difícil, a enfrentar um desafio novo e a prosperar em seu negócio. Por favor, participe com a gente aqui. Se você nos ouviu aqui pela primeira vez, nos viu e quer participar, realmente recebendo informações e orientações como assistido, também preencha a ficha, manda para a gente a tua demanda, a gente vai fazer a análise e vamos fazer aí o apoio necessário para você, tá bom? Muito obrigado e nos vemos até a próxima live. Um abraço, Deus abençoe.